Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre literatura portuguesa. Na aula passada a gente falou sobre o trovadorismo e na aula de hoje a gente vai falar sobre o humanismo. A gente vai falar um pouco das características, o que foi esse movimento, como que ele surgiu e o que mais foi importante para vocês estarem fazendo uma boa prova e se dando bem em relação a esse conteúdo. Então eu já peço que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas. Com relação às origens, é importante a gente entender como que esse movimento surgiu e quais são as características também, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver que o humanismo ele surgiu no fim da Idade Média para o início do Renascimento. Então, na Idade Média, a gente tinha aquele pensamento ainda muito ligado ao teocentrismo, né, muito ligado à religião, e o humanismo, ele já vem nesse início de renascimento colocando esse ser humano como o centro das suas decisões, como o centro do pensamento, como o centro da razão. Então, ele vai possuir tanto características da Idade Média como características do Renascimento, tá? Então, isso vai ser importante para a gente entender a própria escola literária que foi o humanismo. A gente vai ver também características ligadas ao teocentrismo, essa passagem do teocentrismo, que atribuía todas as coisas a Deus, para o antropocentrismo, tá, pessoal? Que o antropocentrismo, ele já vai atribuir o homem como o centro desse pensamento, como o centro, como a razão de sua própria construção, sobre o seu próprio ser e estar no mundo. Então, a gente vai ver nessa imagem que eu coloquei para vocês, o homem vitruviano. Então, essa imagem representa muito bem o que foi o humanismo. A gente tem ali o ser humano no centro de todas as coisas. Então, agora, a gente passa daquele pensamento de que Deus era o centro para o homem, certo? E nesse período também, a gente vai ver a passagem do feudalismo para o mercantilismo. Isso foi muito importante, um marco muito importante do período também, porque no trovadorismo, na aula passada, quem não assistiu o vídeo pode até dar uma olhada, eu falei sobre feudalismo. Já no humanismo, a gente vai ver essa passagem para o mercantilismo, ou seja, esse comércio que já vem se desenvolvendo nesse período. A gente vai ver também um homem que já vai se construindo, já vai construindo as suas próprias moradas distante, né, de regiões que eram chamados burgos, eram moradas feitas, construídas sobre muralhas. Então, a gente vai ver que quem mora nesses burgos vão ser os burgueses, e com isso vai começar a surgir ali uma classe dominante no período que foi a burguesia. E a partir dessas relações comerciais da burguesia, surgiu a moeda. E foi a partir do surgimento da moeda que esse homem ele passa a se preocupar mais com a sua individualidade, com o seu acúmulo de riquezas. Então, isso foi importante para o período também. A gente vai ver como uma das principais características do humanismo a ciência tentando explicar o que antes a religião atribuía a Deus. Então, é importante que a gente entenda essa característica para a gente conseguir associar ao próprio nome da escola literária, humanismo, né? Ver esse ser humano como centro. As produções do período, elas vão se dividir em três principais, que são as crônicas de Fernão Lopes, poesia palaciana e o gênero dramático, cujo principal representante foi o Gil Vicente. Então agora, nesse momento, a gente vai ver um pouquinho desses três tipos de produção, quais são as características de cada uma delas e o que é importante para vocês saberem. Com relação às crônicas de Fernão Lopes, o Fernão Lopes, em suas crônicas, ele tinha um tom mais de descrição, pessoal. Ele descrevia palácios, festas populares, o povo vai aparecer também nas crônicas dele como personagem em guerras e rebeliões. A gente vai ver também histórias próximas da verossimilhança, ou seja, histórias mais próximas da realidade. E a gente tem duas principais crônicas dele que eu coloquei aqui para vocês, a crônica del Rei Dom Fernando e a crônica del Rei Dom João I. Então, o Fernão Lopes ele vai descrever mais essas questões da época, o povo vai aparecer também e a gente vai ter essas crônicas. Na poesia palaciana, a gente já vai ver que essa poesia ela foi muito importante, pessoal, para o humanismo, porque foi um momento de ruptura com a tradição oral. Foi a partir desse momento que a gente vai ver uma poesia escrita para ser lida e não mais cantada, como a gente viu
no trovadorismo, a poesia ela era cantada por meio das cantigas, né? Os trovadores compunham, mas a poesia ela era cantada. Nesse período, a poesia passa a ser escrita. Então, a gente vai ver também a presença da linguagem elaborada e a gente vai ver também que é muito importante esse cancioneiro geral do Garcia de Rezende. O que o Garcia de Rezende faz? Ele pega as produções do período e ele reúne em uma única obra, que é o cancioneiro geral. No gênero dramático, a gente vai ver como principal representante o Gil Vicente. Então, o Gil Vicente ele vai ser considerado o pai do teatro português. O Gil Vicente ele escreveu tanto em português como em castelhano. Então, a gente vai ver que ele não se limitou também a apenas uma linguagem, né? Isso torna a obra dele mais grandiosa e mais conhecida para outros públicos. E uma coisa importante no Gil Vicente, ele consegue trazer o teatro de forma popular. Então, ele vai representar as classes sociais. E mais do que representar, ele vai criticar essas classes. Então, ele vai ter muito essa questão do sacro e do satírico, que é importante também para a gente entender a obra do Gil Vicente por meio desses dois elementos. O sacro eram elementos mais ligados à religiosidade e o satírico mais ligado a críticas. Então, ele vai conseguir ligar tanto à religião como aos elementos críticos do período. Isso ele faz por meio de humor também. E ele vai ter duas produções interessantes nesse período também, que foi o Auto e a Farsa. O Auto, pessoal, ele é de temática religiosa, tá? Ele sempre vai ter essa temática religiosa, tanto para falar bem como para falar mal. E já a Farsa, ela vai ser mais ligada à crítica social. Um exemplo de farsa nesse período foi a farsa de Inês Pereira. Com relação aos autos, os principais foram o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Então, pessoal, merece destaque o Alto da Barca do Inferno, onde a gente tinha ali uma espécie de juízo final na obra, onde vai haver duas barcas, a que conduz ao inferno, que tem a figura do diabo, e a que conduz ao céu, com a figura de Deus. Então, vai ser uma espécie de julgamento que o Gil Vicente vai trazer nessa obra daquela sociedade, né? Ele vai trazer tanto o viés religioso quanto o viés crítico. Ele vai unir o sacro e o satírico. E agora a gente vai tentar responder a essa questão. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Então, de acordo com o que a gente viu aqui na aula, letra A, compôs peças de caráter sacro e satírico. Letra B, introduziu a lírica trovadoresca em Portugal. Letra C, escreveu a novela Amadis de Gaula. Letra D, só escreveu peças em português. Letra E, representa o melhor do teatro clássico português. Então, pessoal, de acordo com o que a gente viu aqui, a alternativa correta é a letra A, compôs peças de caráter sacro e satírico. Essa vai ser uma das principais características da obra do Gil Vicente. Segunda questão. Assinale a alternativa que melhor representa o que foi a poesia palaciana. Letra A. Foi uma manifestação do trovadorismo português. Letra B. Pretendia fazer uma aliança entre os trovadores e poetas do período. Letra C. Foi uma forma de poesia cantada. Letra D. Representa a grande produção de Gil Vicente. Ou letra E. Representa uma ruptura com a tradição oral. Então, de acordo com o que a gente viu na aula, a alternativa que melhor responde a essa questão é a letra E. Representou uma ruptura com a tradição oral. Essa também é a principal característica da poesia palaciana da época. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários.